Convido a todos a fazer leitura de Romanos 5, de 1 a 2, que está em nosso boletim. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Em 31 de outubro de 1517, um monge alemão colava, fixava na porta da abadia de Wittenberg aquilo que ele considerava 95 teses, 95 afirmações, 95 ideias que pudessem trazer a Igreja Católica Apostólica Romana para o rumo das Escrituras,
aos quais ela desviou-se ao longo das eras. Naquele período, você tinha a Igreja Católica Apostólica Romana como a única referência de religião e a única referência de comando pelas nações do Ocidente, como naquela época eram conhecidas. Você tinha um grupo de pessoas em várias nações desejosos de libertar-se de uma prisão religiosa, nas quais o Papa acumulava os dois chapéus, Igreja e Estado, interferindo sobretudo se reis, monarcas, comandantes de nações com quem deveriam casar-se ou com quem deveriam deixar de casar. Ocorre que também os empresários à época, os burgueses, donos de burgos, também não podiam proliferar suas terras, não podiam fazer também grandes negociações, porque dependiam da aprovação da Igreja. De tal modo que a sociedade ia entrando cada vez mais em um iminente colapso, onde buscava-se liberdade de qualquer maneira, mas o chapéu da religião e do Estado pressionavam toda a população. Mas em uma cidade, em um campo, um monge, ele fixa em um portão de madeira 95 ideias para a igreja voltar às suas raízes bíblicas e teológicas. E não é que por conta da atitude desse homem, impulsionado por diversos fatores geopolíticos, geoeconômicos, nós estamos aqui nessa manhã. 505 anos depois, e pasmem, novamente, com questões referentes à Igreja e Estado. Se antes Igreja e Estado uniam-se para achatar o progresso, agora nós temos Igreja, Estado, mas principalmente nossa nação profundamente dividida. Quem ganha ou quem perca hoje, entendemos que a democracia será exercida, mas todos nós perdemos, porque a nossa nação se encontra dividida. Essa é uma batalha onde a nação já perdeu. Independente de quem ganhe, como colar esses cacos amanhã? Como fazer novamente as pessoas voltarem a se amar? Como as pessoas reunir-se-ão novamente em paz para celebrar, desde o Natal, o Ano Novo, até mesmo vibrar pela Copa do Mundo? Nós já estamos divididos como nação. E se a nação está dividida, nós já estamos derrotados. Porém, em um ambiente tão acachapante, onde tudo já estava ruim, um monge alemão, cujo salário eram livros e, pasmem, cevada. Ele olha nas Escrituras e lê Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E tomado de brio, de ímpeto, publica 95 ideias para a igreja retornar às Escrituras. E as pessoas entenderam que ali estava um caminho. Donos de terra, donos de burgos, daí o nome burgueses, entenderam que era o caminho. O trabalhador rural percebeu que aquilo ali era um caminho. Reis, monarcas, rainhas perceberam que aquilo ali era um caminho. Sacerdotes religiosos perceberam que aquilo ali era um caminho. Hoje, a Igreja Presbiteriana da Tijuca tem uma missão: mostrar à sociedade brasileira que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho que fará com que pessoas outrora amáveis e amigos, agora profundamente polarizados e divididos, fará com que essas pessoas percebam que existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Amém, igreja? Amém.
Meus irmãos, a primeira parte do nosso culto, sola fides, e começamos esse culto rompendo em fé, somente a fé, e nós cantamos que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cresçamos uns com os outros, façamos crescer uns aos outros, e comecemos esse domingo de celebração da Reforma Protestante, 505 anos, onde finalmente temos livre acesso às Escrituras. Comecemos esse culto desejando uns aos outros paz de Cristo, excelente semana, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Assim nos convida a palavra do Senhor, e quero solicitar a todos que peguemos ali atrás, aqueles que não têm o inário consigo, que peguem as nossas Bíblias com o inário Novo Cântico, porque este culto será um culto onde nós vamos usar bastante o nosso inário. Esse é aquele culto que o presbiteriano raiz, ele se delicia, ele se sente novamente lá naquela eminência da reforma. É assim que nós faremos nesta manhã. Romanos capítulo 3, versos 21 e 28. Assim nos diz a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Luz
todos. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Crente presbiteriano não se assusta. Por quê? Porque desde que nós nascemos, nós cantamos: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, se Cristo for a nossa defesa. Se temos de perder família, bens, até mesmo prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que acontece conosco? Com Ele reinaremos em todo e qualquer tempo. Há 505 anos proclamamos essa verdade. E é assim no nosso cotidiano. Quantos de nós já tomaram baques familiares? E você está aqui nessa manhã. Quantos de nós já receberam diagnósticos terríveis? E onde é que você está? Você está aqui nessa manhã. Quantas vezes as pessoas disseram: olha, eu não queria estar na sua pele. E hoje elas olham para você e o que elas pensam? Fulano deu sorte, eu queria ter a vida dele. Queridos, o nosso Deus é o nosso castelo forte. Não há nada que assusta um discípulo de Jesus, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Amém, igreja? Oremos esta oração de adoração com o nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por a oportunidade que Tu nos dás e por ter nos trazido à Tua casa de oração para podermos prestar este culto de adoração a Ti. Estamos num mundo, Senhor, e no mundo temos aflições. Mas quando olhamos, Senhor, para o alto, olhamos para Ti e vemos o Deus maravilhoso que Tu és, o Pai amoroso que Tu és e o amor incontestável que Tu tens por nós. E só nos resta, Senhor, humildemente prestar culto de adoração a Ti, porque Tu és o único, incomparável. E nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui neste momento. E é por isso que também estamos orando, e é por isso também que estamos lendo a Sua palavra, e é por isso também que cantamos louvores a Ti, porque este momento de comunhão com os irmãos e principalmente com a Sua presença é que nos faz cada vez mais lutar e divulgar o Seu Evangelho. Não temos outro objetivo senão, Senhor, Te adorar e proclamar a Sua palavra. E é isto que estamos fazendo aqui neste momento. Então, Senhor, aceita este culto com as imperfeições que todos nós temos por sermos humanos,
mas também, Senhor, em reconhecimento ao seu amor e com o mais profundo do nosso amor a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos e te adoramos. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Sola Scriptura, somente as Escrituras. O discípulo de Jesus é regido pela palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra daquilo que nós cremos e também daquilo que nós fazemos. É a Bíblia que rege a nossa vida, são as Escrituras que regem a nossa forma de pensar. Convido o presbítero Cláudio Rodrigues para conduzir esta leitura de confissão e ato contínuo louvaremos ao Senhor com o hino de número 317, a Bíblia. Preparemos-nos para... 371. Hino de número 371, a Bíblia. Preparemos-nos para, logo após este hino que cantaremos assentados, ajoelharmos-nos para o nosso momento de oração silenciosa de confissão de pecados. O texto para este momento de confissão está em Romanos 8, 26 a 28. Romanos 8, 26 a 28. E assim diz a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cantemos agora com bastante entusiasmo e espírito de adoração este hino 371, né? Para mim está 371. É aqui para mim está 317, é 371. Cantemos.
Ajoelhemo-nos, confessemos ao Senhor os nossos pecados. E após alguns instantes de oração silenciosa, convidamos nosso irmão presbítero emérito Elias Freitas para fazer esta oração audível. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tempo agradabilíssimo esse, Pai, que passamos na presença do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, unidos e irmanados pela mesma fé que aprendemos do Senhor. Ó Deus bendito, humildemente, reverentemente, estamos aqui desde o início desta celebração para te adorar. E pedimos, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos assistas com o teu Santo Espírito nas nossas fraquezas. Confessamos, Senhor, as nossas dificuldades em obedecer a tua palavra. Pedimos perdão por todas as vezes que somos rebeldes e confrontamos o Senhor, aborrecendo o Senhor. Não queremos isso, Pai, para as nossas vidas, mas fraquejamos e pedimos perdão. Aproveitamos essa oportunidade, Pai, para te pedir que o Senhor tenha misericórdia de todas as famílias da nossa igreja, mas de uma forma muito especial, aquelas que estão passando alguma dificuldade de enfermidade. Lembramos das crianças da nossa igreja, da Estefania, da filha do presbítero Tiago Bolsas, Maria Alice, que está também enferma, e outras crianças, os adultos. Nós sabemos que somente o Senhor pode dar aquele toque poderoso que vai e cura e restabelece e traz de volta a normalidade como o Senhor quer para os teus filhos amados. E essa é a nossa expectativa, Pai, agora, para que o Senhor nos dê essa bênção. E também, Pai, queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. A tua igreja tem sido abençoada, Pai. O Senhor tem abençoado as famílias. Nós temos conseguido ficar com a porta aberta aqui porque o Senhor assim quer. E até ajudar campos missionários. Queremos aumentar, Pai, essa nossa participação. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude nesse propósito. Esse propósito é teu. Foi o Senhor que nos colocou desta maneira. Queremos pregar o Evangelho, dar o testemunho de tudo aquilo que o Senhor faz e fez nas nossas vidas com o teu imenso amor. E aquelas ovelhas que vão chegar exaustas, aflitas, que o Senhor nos dê a capacitação, as condições de recebê-las para o Senhor tratar através da instrumentalidade desta igreja que quer te servir, Pai. Nós pedimos tudo isso agradecidos, rogando tudo em nome de Jesus. Amém. Façamos em uníssono a leitura da promessa da graça. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Todos. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que lindo, vamos ler mais uma vez? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, você se sente liberto nessa manhã? Ou você ainda é visitado por fantasmas, circunstâncias do passado? Esse texto aqui é a nossa carta de liberdade. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Deus seja louvado. Convido as crianças a virem à frente. Pedro Martin McFly. Tudo bem? Emanuel. Quem mais está aí? Vontade de matar a saudade hoje, chamar Igor, chamar a Natália, chamar a Esther. Ah, muito bem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu nem vou poder brincar muito com você hoje, que você hoje está aí. Vamos lá. Vocês conhecem esse hino de número 54 do Inário Novo Cântico? Tio Roldão e a Anne ou os pais já ensinaram a vocês? Mas vocês sabem qual que é o hino? Vamos lá. Se chama A Chegada do Messias. Conhece, Pedro? Conhece? Aí, tá vendo aí? E vocês moram na mesma casa, hein? Vamos lá. Número 54. Vamos abrir aqui. Hino de número 54, A Chegada do Messias. Aquele que diz assim: cantai e exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Lembrou agora? Ainda não? Pedro? Não. Mas você não tinha dito que lembrava desse hino, Pedro? Lembrou ou ainda não? Não. Não? Muito bem. Isso mesmo. Cola no teu irmão que tu vai bem. Isso aí. Vocês vão fazer a leitura agora desse texto. Está aqui. E logo a seguir nós vamos cantar o hino de número 54. Amém, igreja? Nesse terceiro ponto da nossa liturgia, o terceiro sola, solos Cristos, ou seja, nós somos regidos única e exclusivamente por Cristo. É Deus encarnado que rege, que direciona, que modifica e que determina a nossa existência. Então, o Emanuel, você pode ajudar o Pedro a fazer essa leitura? Tá muito bem, aqui está o microfone para você. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:16. Perfeito. Pode convidar a igreja a fazer a leitura junto com você agora? Leamos todos juntos a uma só voz. Leamos todos juntos a uma só voz. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:16. Cantemos o hino 54. Inário Novo Cântico.
Louvado seja Deus. Quão rico é o nosso Inário Novo Cântico. Crianças, eu quero dar um aviso a vocês. Vocês perceberam que a Stephanie não está conosco hoje, nem a Stephanie, nem a Maria Alice. Maria Alice, o pai dela falou agora há pouco que ela e talvez a mãe estejam com uma virose ou uma gastroenterite, mas com a graça de Deus já estão devidamente medicadas, assistidas, e nós devemos permanecer em oração. A Stephanie, vocês acompanharam essa semana, ela ficou uns dias no hospital, saiu, estava melhor, mas quando foi no dia de ontem, ela estava toda empolgada para ir para a escola, na sexta-noite recebemos uma mensagem da escola dizendo que foi suspenso uma feirinha de ciências que ia ter lá por conta do jogo que não era nem no Brasil, era lá em Guayaquil. Mas aí o pessoal quer usar o Maracanã para fazer de tudo, e a rua da escola dela fecha para ser uma área de lazer para torcedor. Esse é o país que nós vivemos. As crianças deixam de ir à feira de ciências, que o pessoal quer comer churrasco, beber cerveja e torcer pelos caras que estão lá em Guayaquil. Mas vamos lá. Ocorre que então com isso foi cancelado esse lance do colégio, então nós resolvemos passear no sábado e etc. E nesse passeio a Stephanie não se sentiu bem, passou mal, desmaiou uma vez, depois enquanto eu fui buscar o carro desmaiou outras 2 vezes. Fomos direto para o hospital, chegou na recepção do hospital, desmaiou mais uma vez, e graças a Deus a equipe desse hospital, o Pronto Baby aqui na Tijuca, sempre solícitos, imediatamente deram todos os socorros. E ontem foi um dia muito difícil, mas graças a Deus ela hoje de manhã acordou melhor, já está no quarto. Eu recebi uma liberação para poder visitá-la agora pela manhã, que só pode a partir de 2 da tarde. Eu nem sei se é a partir de 2 para mim, que sou responsável, ou para todos que queiram visitá-la. Não perguntei, vou perguntar. Mas chegando lá, está bem, ainda sente dores, mas não vomita mais, está assistida pelo nutricionista, os médicos. E os médicos agora, lembram que eu falei que ela fez um exame uma endoscopia digestiva. Eles colocam uma câmera, vão até aqui o estômago para ver como é que está tudo aqui dentro. Encontraram o esôfago bem prejudicado, as vias também da garganta prejudicadas, mas coisa que é tratável. E aí perceberam que o intestino encontra-se preso, ela está com dificuldade no banheiro. Mas com essa questão agora do desmaio, então eles vão fazer um monte de exames. Sabe aqueles exames da cabeça? Já fizeram exame na cabeça? Não fizeram ainda não? É? Muito bem. Se vocês tivessem como mãe aquela senhora ali, ó, tá vendo aquela senhora ali? Que está do lado daquele anjinho ali, a tia Ângela. Do lado de um anjinho tem outro anjo também, Dona Joana. A Dona Joana, prestem atenção, quando era criança, de 6 em 6 meses, ela, como ela dizia, ela batia a chapa da minha cabeça. Fazia um eletro, aquele trocinho todo. Sabe por quê? Porque se eu fizesse uma prova e a prova valia 10, se eu tirasse, por exemplo, 8,8, mas ela soubesse que alguém tirou 9,5 ou tirou 10, ela pegava o papel. Cadê um papel? Tem um papel aí? Deixa eu achar um papel. Ah, sim. Ela pegava um papel lá da chapa na cabeça, mostrava para mim, sabe o que ela dizia? Você não tem nada na cabeça. Olha o papel que diz que você é normal. Da próxima vez, tire 10. Então, baseado no... Era no Bacelar? Era Bacelar, né? Sei lá. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Pleno culto da reforma. Então, baseado no resultado da chapa na cabeça, eu tinha que tirar 10. E se eu não tirasse 10, ela via, você não tem nada na cabeça. Então você não tem por que não tirar 10. Não é que deu certo? Olha aí. Então, vocês nunca fizeram nada, nenhuma chapa na cabeça? Não? Mas as notas vocês tiram 10? Sim? É outro patamar, né, pai? Isso aí. Você também tira 10, meu filho?
Você não pode queimar a família. La família não pode queimar. Sempre proteja a tua família. Tudo familiar tu deve cuidar, né? Ok? Muito bem. Falei com esse sotaque, quando você crescer você vai entender porque deve proteger a família. Muito bem, então a Estefania segue internada. Agora vão fazer todos os exames: exame da cabeça, exame da garganta, exame do olho, exame do pulmão, coração. Vamos fazer tudo para ver se há uma coisa distinta, os desmaios com o estômago ou o fígado, ou se está tudo entrelaçado, tá bom? Eu agradeço as orações, obrigado que vocês mandaram áudio, ela ouviu, ficou muito feliz e muito agradecido, ok? Bom, muito bem, terminado isso, vamos para a nossa classe, Escola Bíblica Dominical. Vai ter classe hoje? Será que vai ter? Vai ter classe hoje, tia Tamires? Ah, a senhora quer que fique aqui? É? Então, perfeito. Vocês querem ficar aqui? Não? Bom, mas tia Tamires, eu acho... Bom, aí vamos lá. Não, mas peraí, ela é a mãe de vocês? O que eu falei em relação à família? Não pode ser contra a família, cara. Que isso? Vocês agora, sei lá, vocês aí. Bom, a minha mãe tá ali, ó. Bati a chapa da minha cabeça, amigo. Te amo, mamãe. Tranquilo. Bom, mas na época da reforma, as crianças não tinham classe separada. Muito pelo contrário, elas tinham que ouvir o sermão do pastor para poder ir em casa dizer aos pais, especialmente ao pai, o que foi que o pastor pregou. Sabia? Então vocês vão fazer isso hoje. Vocês vão ouvir o sermão e vocês vão ter que repetir em casa, na hora do papá, tá? Semana passada papai fez aniversário, então fizeram lasanha para ele. Deixaram meu pedacinho no congelador? Comeram? Nem um tapoerzinho? Não? Tá bom. Então, semana passada papai fez aniversário. Você não comeu? Ele comeu tudo. Gente, essa família, todo mundo se queima uns aos outros, né? Marcos, eu vou pedir que eles fiquem comigo nas férias, um intensivinho aí de 30 dias. Olha, vão voltar tudo falando italiano, hein, amigo? Direito a bochechinha aqui, meio inchadinha e tudo, porque vão compor o personagem, hein? Vão ser o Marlon, mas vamos lá. Então, papai fez aniversário semana passada, tudo certo. Hoje, na hora do almoço, que deve ser um empadão de camarão, vocês vão falar para o papai o que foi o sermão do pastor. Combinado? Sabe por que se fazia assim antigamente, na época da reforma? Porque o homem trabalhava no campo. E ele passava a semana toda trabalhando no campo, chegava na sexta. Então, na sexta-feira, ele encontrava os filhos, encontrava a esposa, o mais velho substituía no papel de pai em relação à ordem junto às crianças, assistia a mãe. Então, quando esse homem chegava na sexta ou no sábado pela manhã, domingo, quando eles iam à igreja, o pastor tinha uma escada, um púlpito era no alto, em formato uma escada caracol, pregava dali, as crianças sentavam na frente e o pai estava fazendo sabe o quê? Dormindo, porque era a primeira vez que ele tinha um ambiente em paz, longe da roça ou do mato, onde ele podia repousar do trabalho braçal. Mas as crianças sentavam na frente, ouviam tudo, porque na hora do almoço o pai cobrava o que o pastor falou. Isso era um aprendizado para as crianças, que aí elas prestavam atenção no sermão, mas para esse homem do campo, esse homem rural, era essa a hora em que ele ouvia o sermão, porque eram todos também analfabetos e não havia exemplar da Bíblia em casa. Que tempo que gerou homens e mulheres protestantes. Hoje as nossas Bíblias se encontram por aplicativo e estamos como hoje somos. Então vocês vão retornar para os seus lugares, vão sentar do lado do papai e da mamãe, vão ouvir todo o sermão e depois, na hora do almoço, aquele empadão de camarão delicioso que o papai vai comer, junto com a mamãe, vocês vão dizer para ele como foi o sermão. Combinado? Perfeito?
Perfeito? Cara, tô te dando uma chance, hein, cara. Esse troço é sério, hein? Então, muito bem. Perfeito? Isso, agora sim. Perfeito? Isso, muito bem. Pode voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Marcos, os primeiros 7 dias, privação total de tudo. Tudo. Televisão, celular, joguinho, privação total. Sim, sim, não, não, pois não, bom dia, boa tarde, boa noite, amém, obrigado por eu existir. Ponto. Depois de 7 dias, aí você vê como é que tá. Tá merecendo tomar um todinho? Como é que faz? Tal. Aí vai liberando. Em 30 dias você vai ver, rapaz, como é que vão estar reformados de fato. Protestantes, se bem que protestantes já estavam agora, né? Protestaram de tudo. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos convida neste tempo a recebermos a sua mensagem. A oração por iluminação será feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues e todos nós vamos abrir o texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Oremos. Amado Deus, bendito Pai, graças te rendemos, Senhor, por esta oportunidade de poder examinar as Escrituras e receber os ensinamentos que tu tens para nós neste momento. Sabemos da nossa pequenez, sabemos das nossas imperfeições, e te pedimos humildemente que nos oriente, nos ilumine, nos dê o discernimento necessário para compreender esses ensinamentos que ora vão nos ser transmitidos pelo pastor. Da mesma forma, Senhor, queremos te agradecer porque esse discernimento, este preparo da sua palavra já foi feito pelo pastor através da sua graça, Senhor, que concedeu a ele este privilégio de compreender o que tu queres que ele transmita para nós. Também queremos te agradecer neste momento pela vida do pastor, da sua família e também da pequenina Stephanie, que está passando por momentos de dificuldades de saúde. Confiamos, Senhor, e temos fé e certeza de que tu pode todas as coisas e que tudo acontece de acordo com a sua vontade, e te pedimos humildemente que também abençoe esta família do pastor e que a pequenininha possa em breve estar aqui conosco, dando exemplo de que também é uma ovelhinha sua, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos dado. Amém. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Leiamos em uníssono com o presbítero Cláudio Rodrigues. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17. A Bíblia aqui é grande, difícil de achar. Atos Romanos 1? Romanos 1, 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Todos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé,
como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvemos ao Senhor com o hino de número 93 do nosso Inário Novo Cântico, Firmeza aonde? Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé aonde? Na graça excelsa de Jesus. Sola gratia. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero fixa na porta da abadia de Wittenberg: o justo viverá pela fé. E com base na sua leitura, ele elenca 95 teses da forma como ele acreditava que a Igreja Católica Apostólica Romana poderia retornar à sua raiz bíblica, teológica, confessional, a partir unicamente das Escrituras. E aí, é claro, vale dizer, obrigado, Mateus, vale dizer que na Igreja Católica Apostólica Romana, e isso é algo inerente ao catolicismo, as Escrituras e a tradição têm a mesma equivalência, de tal modo que, uma vez que sempre foi feito do jeito que era feito, não pode ser alterado. Então percebam que a reforma protestante não é uma tentativa de mudar a estrutura litúrgica da igreja. Lutero nunca foi contra o uso de velas. Nas 95 teses não tem nada falando acerca disso. Não tem nada falando acerca de decoração, não tem nada falando acerca da composição do clero, nada disso. São 95 teses que questionam e afirmam que não é possível comprar a salvação. A salvação não é barganhável do homem para com o homem. Não é comprando qualquer tipo de objeto, algo que diz, alguém chega e diz aqui, isso aqui foi feito com um pedaço da cruz de Cristo, obtendo isso você será salvo. Ou se você estiver preparado, se você for para o purgatório, mas se aqui nesta vida fizer isto, isto ou aquilo outro, você será salvo. Não.
para as Escrituras, somos salvos pela graça de Deus. E ora, uma vez que para a igreja, a tradição, a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição, ela tem o mesmo peso das Escrituras, não era possível cancelar a venda de indulgências, que era uma forma de você pagar para que você pudesse ou ter absolvição de pecados, ou que seus pecados fossem cancelados, e isso colocasse você de volta no ranking dos salvos. Uma vez que isso era impossível de ser feito naquela época, então, tempos depois, percebe-se que é necessário haver uma nova igreja. Mas não era essa a ideia original de Lutero. Lutero se detém nesse texto que nós acabamos de ler, Romanos 1:17. A relação do justo com a fé. Antes de Lutero, houve outro monge que também se deteve nesse texto. Um monge muito pouco conhecido, chamado Agostinho. Monge este que tinha uma vida profundamente desregrada e converte-se e resolve seguir uma vida de retidão à luz das Escrituras. E nas suas confissões dialoga acerca de que o justo vive pela fé. Mas tanto Lutero leu o texto de Paulo em Lutero leu o texto de Paulo em Romanos, Agostinho lê esse texto de Paulo em Romanos, mas Paulo utiliza o texto que na verdade se encontra onde? Em Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4. Tem aí na sua Bíblia esse livro, sim. Você vai abrir. Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Uma dica para quem tem a Bíblia aí da nossa igreja, a página é a página 800. Essa é uma dica valiosa, que eu nem deveria dar, porque nós sabemos de cor os livros da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Todo o capítulo, dos versos 2 até o verso de número 5, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O primeiro outdoor da história. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Que assim seja. Alguém já viu aquele filme Sinais, com Mel Gibson e o hoje estourado, coringado Joaquim Fênix? Quem já viu esse filme, levanta a mão. Então, muito bem. O filme é de 99 ou 2000, já tem 22, 23 anos, vai ter spoiler. Mas esse filme infelizmente, foi mal vendido. Quem vê o trailer, quem vê o cartaz, acha que o filme é sobre alienígenas. E as pessoas que foram assistir esse filme saíram decepcionadíssimas, porque tem alienígenas, mas o tema não era sobre alienígenas. Mel Gibson é um fazendeiro, ex-pastor, que um belo dia, por conta de uma fatalidade, ele simplesmente entende que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não deixaria acontecer o que aconteceu com a esposa dele. Então ele passa a cuidar da fazenda, do seu filho, e ele tem também o cunhado que está com ele. E durante esse contexto de um homem totalmente amargurado, que não podia sequer se dizer o nome de Deus na casa dele, porque se Deus existisse, a mulher dele não morreria da forma como morreu, e falando palavras até sem sentido,
para ele, que pôde chegar no local e acompanhou o passamento, o falecimento da esposa dele, não podia se falar o nome de Deus na casa dele. E dentro desse contexto de um homem amargurado, não com crise de fé, mas com plena convicção que a fé foi exterminada da sua vida, surge uma invasão alienígena. E durante essa invasão alienígena, mostra até os alienígenas aqui no Brasil, amigo. Muito interessante. Finalmente alienígenas no Brasil, né? Que tudo ocorre em Nova York, tudo ocorre nos Estados Unidos. Impressionante. Até a nave do Super-Homem cai nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Durante esse contexto de invasão de alienígenas, a Terra vai sendo sitiada e ninguém conhece essas criaturas, mas elas vão tomando conta das coisas e eles ficam acuados na fazenda. E aí fazem uma última refeição, porque pode ser que cheguem a morrer na madrugada devido a esse ataque dos alienígenas, que tem uma predileção pela zona rural, por plantações. Lembra daqueles sinais que sempre se vê em plantações, etc? Dentro desse contexto aí. E chega um momento, até uma última ceia, que ela é marcada pela amargura e pelo ódio. E está aquele ex-pastor amargurado. E o filho tem problemas, desenvolveu uma asma terrível, tem que tomar uma bombinha o tempo todo. E aí ele não sabe como vai lidar com essa questão do filho assustado, alienígenas talvez já no seu terreno, o cunhado não batia também muito bem da cabeça e tal. Chega um momento que é o clímax do filme, onde realmente ocorre a invasão. E curiosamente a cena, na hora que a coisa acontece, as luzes se apagam e você fica simplesmente só ouvindo aqueles barulhos, e quando volta um momento, alguém pega uma vela ou uma lanterna e aponta, e descobre-se, sabe-se que os alienígenas, eles espalham um tipo de um pó, e esse pó espalhado por eles, se a pessoa inalar, ela tem morte instantânea. E essa criança fica próximo desse alienígena que, perto de morrer, espalha esse pó. E está lá o Mel Gibson naquela escuridão, quando a luz chega-se a eles, ele lá com a criança, abraçado com ela, e ele começa a dizer: tudo me trouxe até aqui, tudo me trouxe até aqui, tudo me trouxe até aqui. E alguns dizem: ela vai morrer. Ele: não, ela não vai morrer, porque ele tem asma. Ele teve um ataque, ele não respirava, e se não respirava, não respirou esse pó. Ele vai viver. E a criança viveu. E só mostra uma cena que corta para outra. Vale muito a pena ver o filme. O filme é maravilhoso, é riquíssimo. Tem tantos detalhes que não mata o que eu falei aqui. Mas no final da cena é emblemático para qualquer um que conhece Deus, principalmente para os pastores, que é aquele homem diferente, olhando para o espelho e vestido de um jeito onde ele segue a vida. O filme não era sobre alienígenas. O filme era sobre um homem que consegue perceber que todas as coisas, todas as tragédias, todas as desgraças, sobretudo na saúde do filho dele, convergiram para aquele momento onde ele tem uma epifania e percebe que tudo, na verdade, era Deus conduzindo a história. Porque se não fosse Deus, tudo estaria perdido. O justo, ele não vive pelo que as pessoas falam. O justo, ele não vive pelas notícias. O justo, ele não vive pelos boatos que as pessoas dizem: sobe. Ih, rapaz, estão dizendo que você está ruim, que está terrível. Ih, rapaz, me disseram que tua situação... O justo, ele vive pela fé. Fazendo uma exegese desse texto, atentando única e exclusivamente para as expressões em hebraico que esse texto contém, e em cima delas trazendo uma tradução fidedigna ao original, para depois da exegese fazermos a hermenêutica durante essa homilética, a palavra do Senhor diz
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Em uma outra tradução, segundo o original hebraico, eis o arrogante, a sua alma não tem condições de se manter direita, endireitada, de se manter de forma prudente, mas o reto, mais o sadique, mais o reto, pela forma como crê, pela forma como concebe a vida, pela forma como enxerga as circunstâncias, por aquilo que entende que é correto, é desta forma que ele deve viver. Tzadik emuná shayah. É pela forma como o reto entende as circunstâncias, somente através dessa forma é que ele deve conduzir-se de maneira correta. Nos nossos dias, somos tentados a abandonar todos os nossos valores e virtudes. Nos nossos dias, somos tentados a viver mediante a mentira. Troco errado, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, não vai fazer falta para ninguém. E se você busca viver corretamente, até para você trocar algo que vê errado na sua casa, você tem dor de cabeça. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que o reto, aquele que busca ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, pela forma como ele entende as circunstâncias, e ele vê as circunstâncias de maneira reta e correta, é desta forma que ele deve conduzir-se. O justo, reto, deve conduzir-se, deve viver pela fé, pelo jeito correto como ele enxerga. Nos nossos dias, cada vez mais somos tentados a abandonar valores e virtudes. Talvez você esteja na dúvida sobre o que eu estou dizendo, mas vou ser de forma bem clara, rasgando o verbo aqui nessa manhã. Queremos clareza? Sejamos claros. Nós estamos em 2022. Qual era a diferença de um homem presbiteriano em 1922 para um homem, aliás, nem presbiteriano, um homem cristão em 1922, de um homem cristão para um homem não cristão ou até mesmo ateu em 1922? Quais eram as diferenças? Eu lhe digo, as diferenças eram as seguintes: o homem não cristão podia fumar? Sim ou não? E o crente? Em 1922, no Brasil? Não. O homem não cristão podia beber? Sim ou não? E o cristão no Brasil em 1922? Não. O homem cristão em 1922, domingo, tinha que estar onde? E o não cristão? Não. E sabe quais as outras diferenças mais? Nenhuma. Acabou aí. Sabe por quê? Porque em 1922 o homem crente e o não crente concordavam: mentir é certo ou errado? Roubar é certo ou errado? Adulterar é certo ou errado? Prejudicar o outro é certo ou errado? Agora vem para 2022. O ateu, ele olha as notícias, ele entra no Instagram, no TikTok, no YouTube, ele olha os crentes e são eles que perguntam para nós: vem cá, homem cristão pode fazer isso aqui? Pode fazer isso aqui? Um homem que diz que a referência dele, que a pedra de esquina dele é Jesus, ele pode falar isso aqui? Ué, mas está aqui que um cara de uma igreja, não sei o que, tal.
foi pego dinheiro, offshore, bolar receita. Mas pode? Ele não é cristão? Ué, o homem cristão foi pego dirigindo embriagado. Mas pode? Ele não é cristão? Em 1922, há 100 anos atrás, algumas poucas coisas habituais nos separavam de não crentes, e para nós já havia um abismo enorme. Hoje, pasmem, os não crentes olham para os ditos crentes e sabe o que os ateus dizem? Graças a Deus que eu não sou igual a esse crente. Semana passada mesmo, quer mais clareza ainda? Eu confesso, eu errei, caí na tentação, terrível. Eu vi uma reportagem que mostrava aí um cara que entrou num rolo aí de negócio de bitcoins e papapá, não sei o quê. Aí a reportagem sempre começa, né? Nas redes sociais, luxo, não sei o quê. Aí eu lembrei, rapaz, eu tenho esse negócio desse Instagram, deixa eu ver, como é que é o nome desse cabra aí? Vou lá. Aí o que já era ruim, que o indivíduo estava envolvido, eu não sei se Bitcoin presta ou não presta, não é da minha área, também não quero saber, não vou ficar rico, também não quero ficar rico, estou nem aí para isso. Mas para minha tristeza, quando eu entrei no tal do Instagram e vi a vida do camarada, eu não descubro que o tal do camarada era líder de igreja, rapaz. Cara, líder de igreja ostentando um monte de troço de ouro. Não, peraí. Esse cara da reportagem e o Cabrini lá. Falei, não, peraí, Cabrini, faltando um diferencial aí. Tem que botar a igreja, que eu não vi na reportagem. E fazia o cara crachar. Gleice, não é o mesmo cara, Gleice? Não gosto dessas coisas. Sabe que eu não gosto? Não, calma, mulher, tá bom. Deixa eu continuar aqui na fofoca gospel. E pasme, aí está lá no perfil do indivíduo a nota dos advogados, dizendo o quê? Vai tudo ser apurado. Que seja inocente, né? Eu nunca vou querer que alguém seja culpado de nada, eu, hein? Mas fato é, que seja inocente desse história de Bitcoin, trade, sei lá. Mas se o justo vive pela fé, que fé é essa? Que tem que demonstrar tantas riquezas às pessoas, mentir às pessoas, induzir as pessoas. O não crente olha isso e ele diz o quê? Tinha que ser crente. Ó. Tá aí, ó. Se tornou crente, é isso aí, meu amigo. Ou é dinheiro, ou tem negócio de joguinho por trás, como sempre é rolo ou de mulher ou de homem. Final das contas vai ter joia envolvida no rolo. Ser crente hoje é isso aí, ó. Nós nos esquecemos desses textos. Aquele que é reto deve viver a sua vida da maneira reta como olha a existência. O justo vive pela fé. Meu irmão e minha irmã, são tantas as tentações, não é verdade? Você olha essa média ponderada de crentes no nosso cotidiano, você diz, olha, sei lá, no final das contas a minha igreja, acho que ela é até muito exigente, sabe? Porque tem como ser tão relax, olha aí, não dá nada. Não dá nada. O que é reto deve viver de maneira reta a sua vida. Mesmo que nesta vida não colhamos nada disso. Hoje, abro meu coração para vocês. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizarmos de que nossas casas, nossas famílias são a nossa igreja, o nosso reduto.
Você é o pastor da sua casa. Você é a missionária da sua família. Quer ser pastora da sua família? Pastoreie a sua família, minha irmã. Quer ser pastor, meu irmão? Pastoreie a sua família, meu irmão. Porque de nada vale brigarmos por tantas questões, sobretudo políticas e ideológicas, se nossas famílias estão desguarnecidas da nossa presença, desguarnecidas de amor. Durante esses dias todos no hospital, antes da Stephanie voltar ontem, eu tinha feito uma resolução no meu coração, compartilhei com a minha esposa e falei: meu amor, ano que vem eu quero encher minha casa de gente, sabe? Porque é tudo tão passageiro. E ocorre que nós não passamos tempo com as pessoas. Mas eu não quero ir na casa das pessoas não, porque graças a Deus elas me recebem. Mas eu gostaria de botar gente aqui em casa. Quem prestar, volta. Quem não prestar, não volta mais. Mas eu quero contato. Não o contato de se está tudo bem, vamos apenas orar. Não, não é só isso. Mas nós precisamos cada vez mais estar emanados. Porque hoje todas as coisas nos ensinam a abandonar valores e virtudes. Hoje não dá para tu deixar a criança vendo um desenho. Tá lá a praga do desenho dizendo que mentir tá legal. Hoje tu não pode deixar teu filho ver um filme de herói. Hoje todo herói começa mal, depois pode ser que fique bom. Vai entender um negócio desse, meu amigo? Hoje tá normal teu filho ver um herói, aí você diz, ele tá fazendo maldade. Aí o filho diz o quê? Não, mas é o começo, ele ainda está se descobrindo. Ué, mas, peraí, mas por essência então você é mau, e conforme você vai se descobrindo, é que você faz a opção de ficar bom? Como assim? Você não pode ser bom de primeira, não? Você não pode começar amando seus pais, não? Você não pode começar sendo verdadeiro, não? Você tem que começar sendo ruim, horrível, e ao longo da vida, não importa as circunstâncias que você fez mal às pessoas, aí sim você tem uma clara evidência que você tem que ser bom. Valores e virtudes hoje estão tão desvirtuados e desvalorizados que é simples. Na nossa infância, ou há 20, 30 anos atrás, o sonho de toda a família: trabalhar muito na beira do tanque lavando roupa para poder mandar meu filho ou minha filha para fora para ser alguém na vida. Hoje as nações que nós enviaríamos nossos filhos estão colapsando. Valores e virtudes estão sendo desvirtuados ou desvalorizados. Hoje, pasmem, em algumas empresas, sabe qual é o indivíduo que mais se destaca? Claro que você sabe. Você é uma pessoa, você não é que nem eu antigo que vai dizer que é uma pessoa antenada, né? Você é uma pessoa que está com conhecimento de tudo, você está hypado aí. Hoje no mercado de trabalho, sabe qual é o indivíduo que mais se destaca? Você sabe, né? O psicopata. Aquele que mente que nem sente, aquele que quer te derrubar e passa por cima de você. Por quê? Porque ele vai para isso obter os melhores resultados, e para a empresa o que importa são os resultados. Essa é a nossa sociedade. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, nós precisamos resgatar que o justo, ele vive. Mas vive de que forma? Ele vive pela fé. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 10. Uma das histórias que para mim é talvez, nas minhas leituras, uma das mais emocionantes e mais ensináveis e ensinadoras na minha vida. Atos capítulo 10. Todos encontraram? Morava em Cesareia um homem de nome, qual é o nome dele? Centurião da corte chamada
Era pobre? Era desvalorizado? Tinha empregados? Era bem de vida? Estava estourado, não estava? Estava bom demais. Piedoso e temente a com toda a sua casa, e que fazia muitas a quem? E de contínuo. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Ele chama o anjo de... Ele sabe quem é Deus? Não, porque viu o anjo e chama o anjo de... Ele orava, dava esmolas, mas conhecia Deus? Não. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para diante de... O reto deve conduzir a sua vida da maneira como concebe a retidão. O justo vive pela fé. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Imagina, aquela umidade praiana, uma casa cheia de couro. Imagina esse ambiente, lá está Pedro. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Piedoso, esse soldado então fazia o quê? Orava, jejuava e dava esmolas. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha que vidinha boa. De frente para a praia, como é que está o apóstolo? Sentadão, em oração, aí dá aquela fisgada: vou comer, mas ainda estão fazendo a comida, vou continuar orando. Veio uma visão, viu o céu aberto, verso 11, descendo um objeto como se fosse um grande, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de répteis da terra e aves do jabuti, tartaruga, crocodilo, falcão, águia. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, e essa voz dizia o quê? Pedro nem levantar tinha levantado ainda. É apóstolo, amigo. Mata e... Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Quem? Discutindo com Deus. Porque jamais comi alguma coisa comum. Aliás, jamais comi coisa alguma comum e... É mole, amigo? Você ensinar a Deus o que é imundo, o que é santificado? Já passou por isso? Querer ensinar a Deus como é que Ele deve conduzir tua vida? Você já fez orações pedindo a Deus para dar tudo certo? No seu PGBL, número tal, barra tal, que dê tudo certo na compra da casa, que é, se for da vontade de Deus que venha, venha, mas desde que ela venha na rua tal, número tal, bloco tal. Já fez oração assim? Oração que Deus não tem espaço nem para dar a opinião dele, porque tu já está com tudo ali apontado. Senhor, jamais comi coisa alguma comum imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres o quê? Sucedeu isto por 3 vezes. Olha isso, gente. E logo aquele objeto foi... Pedro comeu? Não. Apóstolo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Resumindo, chegam para Pedro, contam o que aconteceu, pedem para ele ir à casa de Cornélio, porque Cornélio teve uma visão de um anjo que mandou chamar Pedro. Eles estão ali e etc. E as pessoas dizem: olha só, Pedro, não vá, porque ele é da corte italiana. E Pedro diz: não, eu vou com eles. Muito bem. Verso de número 23, verso 24, aliás.
No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus e amigos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, Cornélio buscava conhecer Deus, mas conhecia Deus. Vê um anjo, o que ele faz? Adora. Vê agora um homem chamado Pedro, o que ele faz? O adora. Mas Cornélio não dava esmolas? Jejuava, orava, mas não conhecia Deus e fazia tudo isso. Mas Pedro levantou o verso 26, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Imagina, você judeu, ortodoxo, agora apóstolo de Jesus Cristo. Você entra, você recusou comer o que Deus botou na sua frente, porque aquilo ali era pecado, tá? E aí você entra, tá lá, Cornélio, com seus familiares e amigos. Algum deles tinha roupa de crente, perfume de crente, barbear de crente. Alguém ali tinha que deixar claro: olha, vai vir um apóstolo aí, então, ó, só casado, hein? Olha lá, hein? Quem está namorando não vem não, quem pode achar que é alguma outra coisa. Não, só quem está direitinho, vida legal, hein? Alguém sabia disso? Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Verso 27. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra. Vixe, xenofobia, misoginia, tudo aqui, ó. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, todos: por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estando eu observando em minha casa a hora 9 da oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes brilhosas e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de praia de Simão curtidor. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E está lá o judeu ortodoxo, olhando todas aquelas pessoas diferentes, e um homem dizendo: um homem de branco apareceu, disse que minhas orações chegaram até Deus e me deu ordens para te chamar. E eu reuni todos aqui, e nós queremos agora ouvir o que Deus tem para falar a todos nós. E nessa hora, talvez Pedro, no verso 34, nessa hora talvez passasse um filme de quando ele encontra com Jesus o Nazareno, que disse: vem. E aí ele olha esse Jesus que encosta em um leproso. Ele lembra de Jesus que cospe no chão e do lodo, passa no rosto do cego e diz: eu te curo com o que eu tenho, porque eu sou teu Deus. Ele se lembra desse Jesus que, encontrando o outro cego na beira do templo, cura, sem dizer que foi ele que curou e que ele era Deus. Talvez Pedro se lembrasse de uma mulher hemorrágica, que Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Talvez Pedro se lembrasse de quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, e onde ele diz: onde estão teus acusadores? Ninguém te acusou, eu tampouco te condeno, vai-te em paz. Talvez ele se lembrasse do indivíduo gadareno, repleto de uma legião, que diz para ele: seguir-te onde quer que fores. Ele diz: vai para tua casa. Talvez ele se lembrasse de
todas as pessoas que para um judeu ortodoxo fossem esquisitas, fossem pouco tradicionais, de outras raças, de outros povos, mas a todos Jesus olhou, encontrou, tocou, curou, libertou. Então Pedro falou e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer que seja a nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele aceita. O justo viverá pela fé. Em qualquer lugar, o reto se vive de maneira reta, ainda que a sua retidão não encontre eco nas outras pessoas. Este Deus aceita. O justo vive pela fé. Meu irmão e minha irmã, não importa quem convive conosco, nunca negocie a sua retidão, porque a sua retidão é a sua forma de vida, e a sua forma de vida aponta a sua fé. Amém, igreja? Coloquemo-nos de pé. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui pela manhã teus filhos, tão tentados a abandonarem o fruto do Espírito, valores e virtudes, tamanha a corrupção da nossa sociedade ao longo desses anos e décadas. Senhor Jesus, tua palavra nos ensina, teu exemplo mostra e a realidade impõe que o justo vive pela fé. Por isso, Senhor, nessa manhã te peço, fortalece cada um de teus discípulos aqui presentes, que jamais abandonem a retidão, que jamais negociem valores e virtudes do Evangelho, que só o Espírito Santo faz brotar na vida e no coração do discípulo, por qualquer outra coisa que não seja a glória de viver e de estar com o Senhor. Fortalece teus filhos e dá que nós tenhamos o privilégio de ensinar e de pastorear as nossas famílias. Encoraja teus filhos, ó Pai, a não negociarem valores e virtudes do Evangelho, porque nos encontraremos com o Senhor. E em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, o que é reto, o Senhor aceita. Obrigado por nos aceitares. Obrigado por sermos teus discípulos. Conforta os corações. Encoraja teus filhos e filhas, e que não retrocedamos no caminho a qual o Senhor já colocou à nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda de pé, a palavra do Senhor nos convida a esse momento de ofertório. Soli Deo Glória. Romanos 1, versos 16 a 17. Leiamos todos a uma só voz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, todos, o justo viverá por fé. Louvemos ao Senhor com o hino de número 52. Consagremos a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Aqueles que vieram preparados para dedicar ao Senhor dízimos e ofertas,
As palavras de caridade e de carinho podem vir até aqui à frente, começando dos últimos bancos até os primeiros lugares, depositar no gasofilácio seus envelopes e retornarem pela nossa passarela externa, glorificando a Deus nesse quarto ponto do nossos solas, Soli Deo Glória. Hino de número 52, louvemos e marchemos. Oremos esta oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas e lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pelo reverendo Márcio Aparecido Duarte e sua esposa Caterine, que estão lá no campo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tchê. E o reverendo Marcelino Oliveira, esse, claro, radicado e dignamente avô em Petrolina, Pernambuco. Oremos com nosso irmão diácono Adson. Oremos, igreja. Pai amado e querido, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, os dízimos e ofertas que foi trago para Ti, Senhor Deus. Que eles sejam administrados da melhor forma, Senhor Deus. Que eles cheguem, Senhor Deus, aos lugares, Senhor Deus, que Tu destinou, Senhor Deus. Senhor, queremos pedir pelos missionários, Senhor Deus, que essa igreja sustenta, Senhor Deus. Olhai por cada um deles, Senhor Deus. Dê força, Senhor Deus. Dê alegria, Senhor Deus, porque é um trabalho que fazem para Ti, Senhor Deus. Queremos pedir, Senhor Deus, em especial pelo reverendo Márcio Aparecido e sua esposa, Senhor Deus, assim como o reverendo Marcelino, Senhor Deus. Esteja com todos eles, Senhor Deus. Esteja em nossa igreja, Senhor Deus. Obrigado
obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu nos dás, Senhor Deus, porque o que trazemos é um pouco, Senhor Deus, de tudo aquilo que Tu nos dás. Muito obrigado por tudo, Pai. Tu estás presente nessa igreja, Tu estás presente em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cantemos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Queridos, eu quero fazer a todos um convite. Não iremos nos estender mais, sei que cada um tem seus compromissos ainda no dia de hoje, mas me lembrei de que há algumas igrejas na Alemanha que no dia de hoje estão passando por intensa perseguição, a começar de seus pastores. Hoje, em solo alemão, há palavras nas escrituras que não podem mais ser pronunciadas. E se você o fizer, o poder do Estado é suficiente para te coibir. Por isso, eu quero mandar um recado às igrejas que se encontram na Alemanha. Nós temos a Jane, uma irmã nossa, irmã da Janete, que é como se fosse nossa correspondente lá e que conta as coisas que acontecem lá em tempo real. Falei com ela que a nossa igreja enviaria um recado
para essas igrejas na Alemanha. Eu quero convidar toda a igreja, sem exceção, para vir aqui à frente. Nós vamos ocupar todo esse espaço aqui. Adson, por gentileza, junto com o Cláudio, vamos afastar ali o Lectron, vamos chegar a pia batismal para trás, nós vamos tirar aqui esse suporte do microfone, nós vamos, todos nós, vir aqui à frente e nós vamos cantar novamente o hino de número 299. E embora eles não conheçam, não saibam falar português, mas eles também louvam ao Senhor com esse hino. E eles, ao ouvirem sendo cantado em português, saberão a mensagem que queremos passar para eles. Venham todos aqui para frente, por gentileza. Vamos ocupar todo esse espaço aqui da frente. Todos, aqueles que forem chegando, podem vir aqui para trás, ó, tudo, púlpito, tudo, aqui, ó. Adson, puxa daí, por gentileza. Cadê o microfone sem fio? Me dá ali, Adson, por favor. Obrigado. Ali, ó, pode... Isso, Adson, pode chegar bem aqui pro seu lado, pode ocupar ali, ó, Miriam. Pode ir ali para onde está o Adson ali. Todo mundo vai chegando aí para a direita. Vão chegando. Cabe todo mundo com certeza. Vamos formar um grande coral louvando ao Senhor, uma palavra de encorajamento a esse povo originário da Reforma Protestante. Louvado seja Deus. Isso. Tudo bem? Todos olhando para lá, que a nossa câmera está ali. E vamos contar que a Jane traduza para eles o que vamos falar agora. Amada Igreja Reformada Alemã, nós somos fruto da Reforma Protestante iniciada aí em solo alemão. Sabendo do que tem ocorrido na Alemanha, queremos mandar uma mensagem para todos os pastores, presbíteros, diáconos, missionários, homens, mulheres de bem, que compõem todas as igrejas, que estão sendo coibidos e proibidos de não apenas viver o Evangelho, mas de pregar e viver tudo o que a Bíblia diz que devemos viver e de condenar tudo o que a Bíblia diz que é condenável segundo as próprias Escrituras. Este é um louvor a Deus e é a nossa forma de externar o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso apoio a vocês, Igreja Reformada na Alemanha. Amada igreja, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
retiremo-nos em paz, sabendo que nós somos aqueles que apontam o caminho. Jesus Cristo é o Senhor. Voltemos aos nossos lugares, ouçamos o nosso prelúdio em oração.